quero inicialmente agradecer o convite, primeira vez, espero que seja de muitas, e a oportunidade, estão me ouvindo bem? E a oportunidade de refletirmos juntos sobre tolerância, fé e esperança. Jesus foi condenado pela intolerância dos doutores da lei, dos escribas e dos fariseus, que tramaram contra ele para que ele fosse condenado, porque ele estava incomodando. E porque também ele estava atrapalhando os negócios deles em frente ao templo, onde se vendiam os bodes expiatórios. A gente faz as nossas bobagens e depois um bode expiatório para pagar os nossos erros. Então era isso que estava lá, e aquelas bancas que vendiam aqueles bichinhos todos lá eram do sumo e de toda a família dele, que lucravam na venda dos bichos em favor, né, de si próprios. E aí quando Jesus chegou lá e soltou os bichos, né, eles acharam ruim e tramaram contra ele. Mas não foi só por isso, foi porque Jesus em público disse a eles: raça de víboras, sepulcros caiados. E essa afirmação poderia ser usada ainda hoje pelos governantes, pelos poderosos, por aqueles que não se cansam de amealhar e esquecem daqueles que têm necessidade. Jesus já estava na cruz quando, por último, ainda rogou por eles e por nós. Porque se nós acreditamos naquilo que a gente aprende com a doutrina espírita, nós estávamos lá tirando pedras na cruz. Não sabemos há quanto tempo a gente está perambulando, né, essas idas e vindas e repetindo os erros, não é? Tolerâncias são formas de caridade que podem ser praticadas a qualquer tempo, em qualquer lugar, porque não dependem de poder, de condição social, e podem ser consideradas, as tolerâncias podem ser consideradas como vacinas preventivas para evitar que a gente lá adiante tenha que pedir perdão. Assim. É fácil ser tolerante? Não é meu caso. Vocês não têm ideia do quanto eu fui e continuo sendo, porque é uma luta. É uma luta, né? Ser tolerante exige maturidade e grandeza de alma. Pois tanto o perdão quanto a tolerância, elas são questões mais de atitude do que de palavras. O que depende da vontade individual e revela se soubemos aproveitar as oportunidades de aprendizado evolutivo que a misericórdia divina já nos concedeu. A gente vai amadurecendo a cada vinda, ou não, não é? Cada vez que a gente vem, existe todo um preparo do lado de lá. Quem leu Nosso Lar, ou ouviu alguma coisa, sabe que antes da gente vir, a gente é preparado lá. Mas não é só preparar o perispírito para poder fazer a encarnação, para poder acontecer. A cada um de nós, segundo
a colheita que temos que fazer, nos são concedidos talentos, capacidades. Jesus usou a parábola talento, se referindo a moedas, né? Ou parecendo se referir a moedas. Talentos são as nossas capacidades, da qual ele era o maior de todos. É o maior de todos. Era não, é o maior de todos. Ele era o verbo que já estava aqui quando a terra foi apartada do sol. E tudo isso que a gente vê hoje, essas fotos que os nossos satélites tiram, esta beleza, a terra fotografada lá de cima é uma joia. Poderia ser usada por qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer anel. É linda. A terra é linda, gente. Foi Jesus, o obreiro, que fez ela ficar assim. Está aqui, foi durante milhões de anos uma massa quente, só de água quente. Não havia oxigênio. Na terra não havia oxigênio. Fomos nós, fungos, iniciantes, lá no começo. Pegávamos o carbono, o gás carbônico, e transformamos em oxigênio. Ainda recentemente eu vi aqui no Atlântico, existe ainda uma célula disso, continua tentando livrar a cara da gente das bobagens que a gente faz de querer acabar com o planeta. Então não é fácil ser tolerante, mas esse é o grande desafio. Eu penso que para a gente refletir melhor sobre tolerância, seja interessante a gente lançar um olhar crítico sobre a intolerância, sobre o reverso, cuja origem está no vazio do conhecimento inicial do espírito. Vamos lembrar mais uma vez: fomos criados simples e ignorantes. Essa ignorância não é estupidez. A estupidez já é filha da outra ignorância, que é: nós éramos uma folha em branco, sem nada, sem conhecimento, anotação nenhuma. Nós começamos do zero. Estamos aqui, olha, hoje já, com capacidade para entender o que estamos fazendo aqui. O que Jesus veio fazer há 2000 anos, e a gente continua insistindo nos mesmos erros que já cometia há 2000 anos. A ignorância, ela é como a escuridão noturna, que vai diminuindo à medida que a luz do sol vai aparecendo e clareando o dia. O conhecimento, ele é a claridade que vai nos dar sustentação para o nosso entendimento, para que a gente faça a reforma íntima. Eu vou recomendar, para quem conseguir encontrar, um livro chamado Eu, Barrabás. É a vida que a gente não conhece de Barrabás. E a mudança que houve em Barrabás, depois daquele momento em que ele esteve próximo de Jesus. É lindo e eu recomendo uma toalha, porque vai ter choro, muito choro. É emocionante a história dele. Como dizia Raul Seixas, nós somos uma metamorfose ambulante, em evolução consciencial permanente. A diferença entre nós e o que nós fomos no reino anterior da animalidade é que nós hoje temos consciência de nós mesmos. Aquela passagem da Bíblia de Adão, quando comeu o fruto da árvore do conhecimento, ele percebeu que estava nu. Um pet não sabe que está nu. Essa é a diferença.
nós sabemos, porque temos consciência de que estamos nus, porque nós temos consciência de nós próprios. Os pets não têm. Os pets e toda a animalidade. Naquele reino, imagina no vegetal, onde a maioria, para se procriar, precisa de uma abelha, de um beija-flor, porque senão não dá. E cada um de nós é único no universo inteiro. Por quê? Porque o livre-arbítrio foi o livre-arbítrio que nos levou a trilhar caminhos que nós escolhemos individualmente. Eu e meu irmão gêmeo já nascemos em momentos diferentes, há alguns minutos. Uns, como a novela que vai passar agora, né? Uns são ótimos e os outros nem tanto ainda. Que todos vão chegar lá. Todos vão chegar lá. A questão é a seguinte: qual é o caminho que nós vamos escolher? Uns vão chegar mais rápido, outros menos. Né? Por quê? Se a gente escolher errado, vai ter mais trabalho, vai demorar mais. Nós podemos ir até Itubi? Podemos, indo por aqui reto. Ou a gente pode ir por aqui, por Guaxupé, dar a volta no Brasil inteiro e vir por lá pelo outro lado. São dois caminhos. Então nós, ainda brinquei, né? Nós estamos semelhantes, mas em graus evolutivos diferentes, diferenciados, justamente por causa das nossas escolhas. Um exemplo, Públio Lentulus Cornélios e a esposa dele. Ele tinha, quando estava lá desencarnado, né? Tinha autorização para ir vê-la de vez em quando. A dimensão dela é tão mais acima, e ele teve oportunidade. Mas o orgulho dele, filho da ignorância, não deixou. Jesus falou para ele: tens agora a oportunidade de redimir todos os teus erros. Ou não. A gente ainda vai falar mais dele aí para frente. O dia 21 de janeiro é considerado desde 1949 como o Dia Mundial da Religião. E essa data aqui no Brasil, desde 2007, passou a ser o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Mas esse combate deve ser diário, de forma intensiva e extensiva a todas as intolerâncias, e não só a religiosa, e não só no dia 21 de janeiro. Há alguns dias atrás, mais um naufrágio ceifou a vida de dezenas de refugiados lá no Mediterrâneo. E há alguns anos, alguns que tinham conseguido atravessar, viviam acampados próximos a pontos turísticos de Paris, quando foram transferidos para acomodações melhores. Essa transferência, ela até poderia ser considerada uma coisa boa, se isso não disfarçasse, olha aí o farisaísmo. O fariseu diz uma coisa, mas fala em Deus, mas reza para César, né? A gente sabia que eles gostavam bastante, né? Lá em Paris, eles disfarçaram essa transferência, levando para lugares melhores, mas na verdade
esse mostrou um lado hipócrita da intolerância, porque esses acampamentos ficavam situados próximos aos pontos turísticos de Paris e mostravam para o mundo inteiro. É uma das cidades mais visitadas do mundo. O lado feio, escuro, desumano daquela cidade. Então transferiram, não ficavam mais ali perto daqueles pontos, né? Além do que, essa atitude, ela afrontou a memória daqueles que lutaram na Revolução Francesa, que tinha por princípios liberdade, igualdade, fraternidade. Esqueceram disso com esses refugiados. Já o dia 20 de junho, semana passada, foi o Dia Internacional do Refugiado. E a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial para resolver conflitos no planeta. Porém, lá atrás, as elites mundiais reservaram para si o direito de veto em decisões de questões humanitárias e, por conveniências e interesses, hoje fingem não ver as tragédias humanas que acontecem em países onde pessoas e povos são perseguidos e eliminados. Estão fazendo em Myanmar uma loucura. E não é só lá, né? Mundo afora. Pelo simples fato de ser ou ter raça, cor, opinião ou religião diferente. É uma perseguição semelhante à que fizeram os romanos e os judeus com os cristãos primitivos. Os cristãos primitivos não eram só judeus. Convém lembrar que o livre-arbítrio concedido pelo Criador, ele está atrelado à lei de causa e efeito, que determina a colheita obrigatória e não tem prazo final de validade. E a misericórdia de Deus é tão grande que ele só apresenta o boleto quando a gente está pronto, quando a gente tem condições de pagar. Não é na primeira, no mês seguinte, no dia seguinte. Emmanuel ainda está por aí. Emmanuel está por aí. Vamos chegar nele. Então convém lembrar que essa colheita é obrigatória. O que é gasto em guerras e conflitos e na destruição que é feita, somado ao desperdício de alimentos, seria suficiente para acabar com a fome do mundo. O que se joga fora é uma grandeza. Ultimamente tenho visto aqui no Brasil algumas ONGs que recebem do pessoal, por exemplo, os supermercados, quando tem uma fruta, um legume, uma coisa que já não dá para aproveitar por inteiro para colocar, eles entregam para essas ONGs que distribuem ou fazem refeições, né? Como é feito lá em cima, né? Ou não sei se ainda é feito. Eu cheguei a fazer lá a sopa, né? Aliás, foi onde eu tomei uma das minhas primeiras lições do quanto eu precisava ser humilde. Eu lembro. Bom, Deus é misericordioso e dá um tempo pra gente estar pronto, né? Jesus, ele não deixou qualquer dúvida quanto à tolerância, quando ele ensinou: fazer aos outros o que quereis que os outros vos façam. Então, como podemos exigir
tolerância se não toleramos quem pensa diferente? Como podemos pleitear respeito à nossa fé se não aceitarmos a crença religiosa dos outros? E nos últimos tempos, isso tem... É verdade que a mídia fez com que a gente soubesse o que está acontecendo no Japão há 5 minutos, não é como antigamente, não é? Mas há algumas semanas no Rio de Janeiro, um motorista de Uber recusou uma corrida porque as 3 pessoas que chamaram o Uber estavam vestidas com roupas de Umbanda, gente. Não tem o menor sentido isso. Quem sabe o que nós fomos na outra vida? Pai de santo? Ou mãe de santo? Aos machistas eu costumo dizer aos amigos, se você não foi, vai ser mulher. Não tem sentido. Ninguém vai ao céu se não for uma mãe, não tiver enfrentado tudo que uma mulher, em todas as intolerâncias nossas. Vocês pensam que eu estou falando isso aqui? Eu já fui diferente, gente. Eu já fui uma praga. E lá atrás, então, eu nem imagino. Um grande desafio meu, como eu brinquei com o nosso companheiro, eu já estou na reta de chegada. Ou melhor, eu já estou fazendo a curva e eu nem sei onde vai terminar, porque na curva a gente não sabe onde é o fim. Todos os dias eu peço, não é? Todos os dias eu peço para me dar força e para ele me deixar ficar aqui. Agora que eu estou vivendo, eu tenho um neto. Essa é a nossa esperança de voltar. Essa é a nossa esperança de voltar. Eu vou chegar lá no Públio. Vocês entendem? Quer dizer, a doutrina espírita veio nos dizer que nós estamos passageiros, não só de passagem, a própria Terra é uma ilhazinha que flutua no universo. É um barquinho. Nós somos passageiros. É um condomínio, né? A Terra é um condomínio. Dividido em condomínios, que se divide em condomínios, e aí tem um maluco lá que tem o maior país, o maior condomínio do mundo e invade o outro. Honestamente, não entra na minha cabeça. O cara mal administra o dele e vai invadir o do outro. A capital da Ucrânia, gente, já existia há 1000 anos e era uma cidade grande. Moscou era uma selva. E a outra já é. Ele se acha o quê? Dono? Usa o campeão? Quem pode afirmar que o meu entendimento é melhor que o do outro, ou do outro é melhor que o meu? O que a gente lê na Bíblia, o que a gente... são traduções. Jesus não deixou nada escrito. O que os evangelhos que nos apresentaram foram escritos 70, 80, 90 anos depois. E em grego, há palavras na língua portuguesa que não tem tradução. Saudade. Não existe nenhuma outra. Soledad não é saudade. E aí, como é que podemos traduzir? Não dá. Todas as interpretações... Vou aqui fazer um parênteses. Eu já vi uma decisão no Supremo Tribunal Federal onde os dois Supremos decidiram coisas diferentes baseados no mesmo acórdão. Não é na mesma lei. Acórdão já é uma decisão deles, de outros antes. Entenderam? Quer dizer, são interpretações. Cada um com a sua, com o conhecimento, com a cultura, enfim.
Então não dá para nós ficarmos brigando, porque Deus é único. E Jesus, só para resumir, a lei de Moisés, porque Moisés destrinchou, né? A primeira psicografia que existiu foi a lei de Moisés, na pedra. A primeira psicografia. Tinha 10 mandamentos. Jesus disse, toda a lei e os profetas estão resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Deus não precisa que a gente fique aqui. Se você amar você mesmo, nós temos que nos amar, sem egoísmo, né? Sem preferências, como o próximo. Se amarmos a nós e o próximo, Deus sabe que nós o amamos. É isso que Ele quer. Nós vimos aqui para aprender a isso, amar um e outro. Esse é o meu entendimento. Não é verdade absoluta. Algum de vocês pode discordar, ou todos até. E nós não precisamos brigar por causa disso. Entendimentos são entendimentos. Conflito não é confronto. Conflito é quando os dois ganham. Numa discussão, aproveita-se o que cada um entende melhor. Confronto é quando a gente vai para a luta e os dois perdem. Tanto o Putin quanto o Zelensky só estão perdendo. E o mundo com eles. Então, são interesses, gente. Coisas que no terceiro milênio, século XXI, não dá mais. Kardec foi considerado em seu tempo. Tem tempo? Uma hora mais ou menos. Pode tranquilo. Eu prometo. Tem sim, né? Kardec foi considerado em seu tempo o bom senso encarnado. E no prefácio do livro O que é o Espiritismo, ele escreveu: o Espiritismo pode ser definido como uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E ele deixou recomendado, se um dia a ciência contrariar o Espiritismo, sigam a ciência. Ele não podia falar diferente. A doutrina espírita é resultado de um trabalho científico. Ele relutou em ir assistir às mesas girantes lá em Paris. Aí quando um amigo conversou com ele, ele falou assim, mas não é possível que aquelas mesas respondam inteligentemente se elas não são inteligentes. Tem alguma coisa por trás disso. Foi aí que tudo começou. Foram quase 11 anos. Quem tiver curiosidade, a Revista Espírita, é só baixar na FEB, na Federação. É muito interessante, tem cada coisa lá que a gente... Inclusive uma entrevista com o espírito de Júpiter. Mundo regenerado. Júpiter tem uma massa, porque lá é gasoso, tem uma massa 300 e poucas vezes maior que a Terra. E em volume, 1.300 vezes maior. Imagina como deve ser aquele mundo regenerado lá. Aí, só para atiçar vocês, né? O Kardec perguntou, você pode dar como referência quem é de lá, de Júpiter? São Luís. São Luís coordenou os trabalhos. Abaixo do Espírito da Verdade, né? Nós sabemos Jesus. São Luís coordenou. São Luís é o patrono da França. Então, a ciência não pode ser deixada de lado. Até porque a ciência é dinâmica. A ciência é dinâmica.
A respeito dessa recomendação, há 3 questões científicas que não existiam ao tempo de Kardec e que eu faço questão de colocar. A primeira, agora nós vamos falar sobre o Públio. A primeira refere-se à terapia de vidas passadas, através da qual a ciência confirma a pluralidade das existências. A pluralidade das existências foi ensinado pela Igreja Católica até o ano 500 e pouco, pelos padres da Igreja Católica. Quando Justiniano era imperador romano, e aí por interesses particulares, num concílio desapareceu a reencarnação. Entenderam? Mas a pluralidade, ela está provada hoje pela terapia de vidas passadas. Quem leu alguns autores americanos, recomendo um, Só o Amor é Real. É lindo. É lindo. Trabalho científico. É um doutor americano que trata da terapia de vidas passadas. A terapia, ela busca contribuir para a solução de questões pendentes de encarnações anteriores. Coisas que a gente vem fazer aqui. Ou numa umbanda. A gente leva essas pendências, se a gente tiver condições de acertar o boleto, ótimo. Se não, em outros países, apela-se para a terapia de vidas passadas. E é muito interessante porque a literatura espírita nos diz que ao tempo de Jesus, Emmanuel foi Públio Lentulus Cornélios, que 100 anos antes fora o próprio bisavô. Por isso que eu falei, a nossa esperança. Ele foi o próprio bisavô. Públio Lentulus Sura. Não vou contar o resto, porque ele já, como Públio Lentulus Cornélios, ele resgatou uma dívida que ele contraiu como no tempo do avô, quando foi o próprio avô. 50 anos depois, ele voltou, como Nestório, um escravo grego, de origem judia, sem falar que ele esteve no Brasil, como o padre Manuel da Nóbrega, fundou a cidade de São Paulo, e segundo Divaldo, que já encontrou com ele aqui, ele está reencarnado aqui no estado de São Paulo, anonimamente. O que ele veio fazer? Há encarnações em que as pessoas se destacam, são senadores, e há outros em que vem anônimo. Nessa entrevista que eu citei, um oleiro, um cérebro, ele voltou, ele ainda ficou na Terra algum tempo antes de ir para Júpiter. Ele viveu aqui uma vida de mulher normal, comum. Ele foi famoso ao tempo dele. Ele morreu na Bastilha, porque ele era huguenote, protestante huguenote. E havia aquela perseguição aos huguenotes. A segunda questão científica refere-se a pesquisas científicas recentes que concluíram que o Homo sapiens, que somos nós, dizem que nós somos o Homo sapiens sapiens, né? O sapiens era o outro, né? O anterior a nós, antes da evolução. Ele saiu para fora da África cerca de 1 milhão de anos atrás e terminou cerca de 12 mil anos atrás, quando o planeta a maior parte já estava povoado. A terceira refere-se a um estudo realizado pelos pesquisadores da Universidade de Califórnia na década de 1980, com amostras de DNA de mulheres de povos e etnias diferentes dos 4 cantos do mundo, e que concluiu que todos os Homo sapiens, todos os Homo sapiens, todos nós,
aqui e mundo afora. Descende de uma única e mesma mulher. Única e mesma mulher. Ao estudo deu-se o nome de Eva mitocondrial, essa primeira mulher, da qual todas as mulheres... Por que eu digo todas as mulheres? Porque no DNA que foi estudado, eles viram o seguinte: só as mulheres passam para as mulheres esse gene mitocondrial. O DNA masculino não tem. Então, meus caros, se quiserem ter, peçam para vir na próxima como mulher. Porque a gente precisa aprender todas as nuances do que é o amor. Desde o amor de um técnico, são o apoio que nos sustenta e revigora, quando tudo mais perturba e aflige. Vocês me perdoem, às vezes eu sou meio contundente. Abel, quem é torcedor do Palmeiras já viu o Abel, o técnico, né? É da raça. Aquela raça lá é uma mistura tão grande que eu tenho a impressão que só no Brasil existe uma mistura igual ou superior. Eles vinham brigando desde lá da Índia, na Mongólia, vinham brigando. Chegava ali em Portugal, aquele marzão, eles viam aquelas ondas que tem lá, que os caras fazem, lá não sei quantos metros de altura, para o surfista, né? Eles viram aquelas ondas, aí parava tudo, e foram ficando. Aí deu essa mistureba toda. Este belo meu não é com dois L's, é um só, da minha avó materna. Mas eu tenho certeza que veio da Itália. Um tio meu me disse, aqui perto tinha uma estrada, que eram as vias que os romanos construíam, só passava por cima da via os romanos. Os escravos passavam por fora da via. E mostrou recentemente na Serra da Estrela, uma reportagem do Globo Repórter lindona. Aqui, os primeiros que estiveram aqui foram os celtas. Quem foi celta, gente? Quem foi celta? Quem foi um druida celta? Allan Kardec. Ele foi um sacerdote druida, que era o sacerdote dos celtas. Eles tiveram a França inteira. Quem lê Leon Denis dá até raiva, porque ele se considera o celta, né? Ele se considera o celta, porque as Gálias, né, eram todas celtas. Só que os celtas eles foram para a Irlanda, para a Escócia, tudo celta. Leu lá aquele filme, né, o Coração Valente, né? Os celtas eles enfrentavam os romanos sem como é que fala? Sem escudo, sem nada, sem roupa. Eles acreditavam num Deus único. Eles acreditavam como nós, os espíritos das florestas. A fé é um sentimento íntimo da alma, que transmite equilíbrio psíquico e biológico ao corpo. Por isso, a esperança alimentada pela fé traz alívio às enfermidades e restaura a saúde. E após as derrotas, a esperança é que nos anima a prosseguir sem receio, reconstruindo o progresso sobre os destroços, as calamidades, transformando um solo destruído em pomar. Que é o que a gente tem esperança de ver na Ucrânia, né? No Sudão, Mianmar, Nicarágua. A esperança é sempre o último alento, quando a fé ameaça naufragar no mar tumultuado das intolerâncias e desilusões. Quando Francisco de Assis sentiu que tinha uma missão a realizar, ele rogava a Deus para que clareasse o seu entendimento, dizendo: meu Deus, o que devo fazer? Por onde começar?
Quero fazer alguma coisa de bom em benefício da humanidade, mas como é difícil ser útil, como é constrangedor sentir a opressão nos outros. Dá-me condições, Senhor, para instalar a paz onde houver guerra, o amor onde houver ódio, a concórdia onde houver discussão, a fé onde houver dúvida, o trabalho onde houver inércia. Eu quero ser bom, útil e agradável, mas como fazê-lo? Traça, meu Pai, em meu coração o teu programa, que eu seguirei fielmente. E permita que eu seja instrumento em tuas sagradas mãos. Permita, Senhor, que eu fale igualmente com Jesus, o teu Filho incomparável, aquele mestre que não posso esquecer. Desde os meus primeiros entendimentos, quando minha mãe contava suas histórias e a fascinação por seus conceitos me impressionava. E foi uma dessas angústias que Francisco sentia que aconteceu um encontro espiritual com Jesus, após o qual Francisco compreendeu que devia iniciar sua missão pela própria casa e começou a andar pelas terras de seu pai, onde percebeu que os trabalhadores recebiam maus tratos dos feitores. E ao voltar à sede dessas terras, ele deitou-se para pensar e adormeceu. Devia iniciar a sua missão pela própria casa. Nós não podemos querer transformar os outros. É preciso que a gente inicie por nós mesmos. 600 anos antes de Jesus, um sábio grego disse: conhece-te a ti mesmo. Se não olharmos para dentro de nós, para identificarmos as nossas imperfeições, nunca vamos nos corrigir. Porque ninguém vai nos corrigir. Ninguém vai nos corrigir. Somos nós. Assim como Barrabás. Barrabás se mudou, se corrigiu. Estou botando mais um pouquinho de suspeita, né? Para vocês procurarem esse livro. É uma psicografia de uma menina que ditou. Ela foi na década de 1930, no Rio de Janeiro. Odetinha, o espírito Odetinha ditou esse livro. Odetinha, ela viveu só 7, 8 anos, mas ela hoje está sendo, ainda hoje, né? Assim como o padre Donizete, existe um processo de canonização, porque ela passou esse tempo todo vivendo pela caridade em nome de Jesus. É interessante que o livro ela narra como sendo ele, Barrabás, fala na primeira pessoa. É uma coisa que me chamou muita atenção. Francisco adormeceu quando retornou, e nessa sonolência alguém sussurrou à sua alma: Francisco, não tentes mudar o destino desses homens de uma só vez. Os desígnios da providência não falham, meu filho. Não penses que eles se encontram desamparados, pois cada criatura recebe de acordo com o plantio que fez em eras remotas. Compreende que todos eles, como nós, olha a humildade, como nós, se incluindo, né? Precisam enfrentar a colheita frente a frente. Cabe a nós auxiliar para não nos endividarmos com as supremas leis e, se possível, aliviar dores como bálsamo de dívidas que trazemos conosco. O bem que a gente faz compensa o mal que a gente fez. E depois das andanças pelas terras de seu pai, Francisco retornou a Assis levando consigo uma jovem escrava negra que estava sendo assediada por um dos feitores. E ao chegar ao seu lar, ele beijou a mãe e lhe falou com doçura: Mãe, esta é Folie e vai te fazer companhia. E nesse momento, o coração materno, né? Coração de mulher, mãe. A mãe de
Francisco Maria Picalina acolheu aquela jovem maternalmente. E para que suas palavras pudessem ser sentidas profundamente pela consciência de quem a ouvia, ela recitou parte de uma canção grega que dizia: minha filha, não importa a idade nem a dor, nem a cor, não importa o conhecimento e nem a dor, não importa a família nem a beleza, não importa a sabedoria e nem a posição, não importam provações de toda a natureza, importa sim que te amo pelo coração. E naquele momento a esperança se manifestava para aquela jovem escrava negra deserdada da vida, e revelava, por outro lado, o amor incondicional que havia no íntimo da mãe de Francisco de Assis. Jesus, nós sabemos, é o caminho, a verdade e a vida, e veio trazer o roteiro a quem diga que ele veio nos salvar. Jesus nunca assumiu que curou ou que salvou alguém. Só ler os evangelhos. Ele veio trazer o roteiro, os seus ensinamentos, por mais que tenham sido deturpados, alterados durante todas as traduções que foram feitas. Ele veio trazer o roteiro. Quem tem que fazer a salvação, a reforma, somos nós. Somos nós. E ele veio trazer esses ensinamentos que é para nos orientar a construir um mundo melhor. E o Brasil, sob as bênçãos do Criador, tem um destino traçado pelo Cristo para ser o coração do mundo. Por isso temos a esperança que a intolerância que assola a humanidade nos tempos atuais não venha a prosperar aqui no Brasil. Até porque, aqui no Brasil, quem não for tupi, quem não for guarani, ou é imigrante como eu, ou é filho de imigrante como meus filhos. A terra é deles. Nós os acossamos e escanteamos. Colocamos escanteio. Os que estão aí, eles estão cuidando da terra ainda, que estão conseguindo. Dentro da cidade de São Paulo, eles estão replantando matas. Os que vivem ali. Dentro da cidade de São Paulo. Enquanto a gente destrói. Toda a terra que existe hoje disponível, vamos falar de Brasil, é suficiente para alimentar o mundo. Não precisa desmatar mais. Alguns mais capciosos, onde há pasto, eles estão plantando árvores. O gado dá mais leite. A terra tem sombra. O gado fica ali. E a madeira é reaproveitada, é replantada. Como fazem aqui nos eucaliptais para fazer papel. É só usar a capacidade que Deus nos deu. Não precisa mais desmatar. Deixa lá. O mundo precisa daquela mata. Vocês querem ter uma ideia de como nós somos invasores? Dá uma olhada aqui em volta. Itubi, Tapiratiba, Igaraí, Aguaí, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, lá no litoral onde eu morei muito tempo, Ubatuba, Caraguatatuba, Itanhanhém, Peruíbe, onde mora meu sobrinho. Precisa mais. Se for o mundo afora, Brasil afora, Norte, Nordeste, Minas, então eles estavam aqui. Nós, eu
não sei quantas vezes já voltei, porque eu nasci lá, mas eu sou um brasileiro que nasceu em Portugal. Sou mais patriota brasileiro do que muitos brasileiros daqui, que nasceram aqui. Se precisar, vou à luta pelo Brasil. Que eu não faria e nem fiz quando chegou o meu tempo de servir o exército. Queriam que eu fosse para a África. Não. Entrega essa terra para eles. Eu até sirvo o exército. Sirvo, mas não vou para lá. Ah, mas se for sorteado, então não vou. Qual é a outra alternativa? Você paga uma taxa de adiamento chamada militar. E assim eu fiz. Até os 40 e poucos anos. A terra é deles, dos africanos. A terra é dos índios. Nós tínhamos que pagar para eles servidão. Devia haver um imposto federal que fosse 0, alguma coisa, é suficiente para os que existem, para dar saúde, e não deixar que vão tirar lá o que tem de bom na terra deles. Jabuticaba, açaí, maracujá, tucano, jaguatirica, o que mais? Tô finalizando. Não, normal. Você pode finalizar. Tranquilo. Tô finalizando. Gente, eu sou meio contundente, meio impetuoso na minha fala. É o jeitão mesmo do Abel, tá? É da raça, tá? E apesar de ser um brasileiro, o meu sangue, né? Aos racistas eu digo o seguinte: será que um general, marechal, nazista, na mesa de operação, só tem sangue de um negro africano que é compatível com ele? Ele não vai aceitar? Duvido que ele vai rejeitar o sangue do negro, que é o único compatível para salvar a vida dele. Então a gente precisa entender o seguinte: nós somos semelhantes. A nossa cor externa é uma fantasia, gente. É uma fantasia. O sangue que corre é A, B, né? Positivo, negativo. É um sangue. Então eu peço que considerem minhas palavras mais como um convite à reflexão e menos como pedras atiradas no telhado dos outros. Porque se há uma coisa que eu digo a vocês, hoje, há uns 20 anos, que eu estudo, 20 e poucos anos que eu estudo a doutrina espírita, se há uma coisa que eu tenho convicção, é que o meu telhado é de vidro. Meu telhado é de vidro. Não estamos aqui em missão, pelo menos a grande maioria. Então, eternamente grato ao Criador, rogo a Maria Santíssima que nos envolva com o seu manto de amor e que interceda junto a Cristo Jesus para que a luz do seu amor ilumine os nossos caminhos sempre, para que a gente escolha o caminho certo. Agradecemos por último aos companheiros desencarnados a proteção e a assistência amiga recebidas ao longo do caminho e na preparação desse trabalho que a gente faz com carinho, porque a gente passa para vocês 10%, se tanto, daquilo que a gente... O resto fica conosco. E a vocês pela tolerância desta noite, o nosso muito obrigado.